Fala pessoal, tudo bem? Está no ar o podcast da TM Vivendo de Day Trade. No episódio de hoje vamos falar porque apenas 5% dos traders lucram com o mercado. Estou aqui ao meu lado com o Arthur Ramos e Paulo Vitor Celoto. Roda a vinheta. É fato, que o mercado ele elimina as pessoas que não têm seriedade, não buscam conhecimento e não buscam evoluir, para poder operar. E eu queria que a gente relatasse aqui o que fez a gente fazer parte desse 5%, e eu queria a opinião de vocês sobre isso também e relatar um pouquinho de vocês, o que mudou na vida de vocês, como vocês conseguiram entrar nesses 5% dos traders que lucram com o mercado. Arthur, pode começar com você, relate um pouco da sua experiência até, Fazer parte desse grupo seleto de 5% é difícil. Para isso a gente precisa aí ter um conhecimento muito grande e sempre estar em processo de evolução. Mas a gente tem que passar pelo processo de quebra de banca, a gente tem que passar pelo processo de maturação, do trade. E isso, cara, é algo inevitável. A grande diferença é você ter um caminho ou alguém que te mostre o caminho das pedras para que isso se transforme, seja em menor tempo. Até então, cortar o caminho. Sim, a gente teve essa facilidade, com o Paulo, que foi que o iniciou nesse mercado, e ele encurtou esse caminho para a gente. Então eu acho que a importância de um mentor, de alguém para te pegar na mão e levar, é mais interessante. Então eu acho que inicialmente você vai ter que passar por tudo, mas tendo um suporte, talvez esse caminho até chegar aos 5% aí de vitoriosos pode ser menor com o mentor, Paulo? Então, você que passou pela parte mais dura e trouxe pra gente aí algo mastigado, você pode trazer as experiências piores também, Essa parte aí que você falou do amadurecimento aí do trader, ela é a principal, que é onde você começa a entender o gráfico, entender a movimentação do preço. Você começa a ver como você reage quando você está operando numa conta real ou demo, porque é aquilo lá, Você chega lá na conta demo, já acho que vai... Todo mundo é homem na conta demo. Vai ficar milionário aí de uma semana para outra, e depois quando chega na conta real, a hora que faz o primeiro trade na conta real, já vê que a pegada é outra, Já vê que tem ali a parte emocional que você tem que trabalhar, a parte ali do emocional também na hora de realizar uma entrada, Então você tem ansiedade, tudo, você tem um fator de coisas que você tem que lidar, que você não chega preparado para isso e você não adquire de uma hora para outra, É o tempo ali, conforme você vai treinando, aprendendo as técnicas, vendo como que o mercado se movimenta, Esse lance do começo que você falou às vezes as pessoas não valorizam, que começam com valor pequeno. Sim. E não valorizam, não dá valor ao dinheiro. E uma coisa que eu aprendi muito foi realmente dar valor a cada R$2, Porque como eu tenho uma conta em real, também tenho uma conta em dólar, a entrada mínima é de R$2. Então assim, eu dava valor a cada R$2 que eu operava, entendeu? A cada entrada que eu fazia. E isso eu vejo que muitas pessoas, principalmente que estão na nossa mentoria, eles não dão valor a um valor mínimo. E aí eles acabam quebrando a banca porque falam, é R$20. É aquela coisa, Por exemplo, assim, você começa no trade e às vezes geralmente você começa com um dinheirinho lá, Você começa às vezes com 5 mil, 10 mil reais que você tem ali às vezes guardado, você fala, não, quero investir e vou começar no day trade. Só que a pessoa, às vezes ela começa a investir, ela fala, se der errado, eu vou lá e junto de novo, tento uma outra coisa. Só que ela não entende que às vezes esses 10 mil reais, 5 mil reais, para elas às vezes significa uma viagem, às vezes pode significar um conforto diferente do que ele está acostumado com a rotina dele. E quando ele vê essa grana diluindo na hora que ele está fazendo as operações, e daí ele começa a fazer alguma coisa errada ali na hora da operação, vê esse dinheiro diluindo, ele fala, não, mas eu realmente demorei para juntar esse dinheiro. Daí começa a vir a parte da ansiedade, querer recuperar, o desespero, querer recuperar, e vai lá e acaba entregando o dinheiro todo. Então por isso que o importante é começar com pouco, evoluir bem a técnica, evoluir bem o psicológico, para daí
ir aumentando a mão gradativamente, conforme você vai aumentando também a experiência. É aquela questão de 1% melhor a cada dia, né? Eu acredito que quando a pessoa vai começar a operar, ela tem uma visão do mercado totalmente errada, na verdade, né? Porque igual o Paulo disse, a pessoa coloca lá 10 mil reais, 5 mil reais, ou dinheiro de uma viagem, o dinheiro que ele está juntando, e depois acaba perdendo aquilo porque tem aquela ansiedade de tentar triplicar, tentar dobrar aquele valor logo na primeira semana, né? Porque existe a possibilidade, né? Existe, a gente sabe que existe você colocar 5 mil reais e mil reais lá e terminar a semana com 15 mil, 20 mil. Existe a possibilidade, mas não é fácil, né? Não é fácil você dobrar uma banca alta tão rápido assim. E muitas pessoas vendem isso, né? A questão não é nem ser a questão de fácil ou difícil, é assim, você está disposto a perder esse valor para esse valor virar outro? Então é mais essa questão, e às vezes as pessoas elas não estão dispostas a transformar um valor em outro, porque aquele valor no momento é um valor muito grande para ela perder, né? Daí isso daí que causa aí acho que a maior parte que assim tira muito do rendimento operacional da pessoa na hora que ela vai executar as ordens. E daí, eu acho que nessa fala do PV dá pra gente tirar um hack, uma dica aí, que às vezes a pessoa entra no mercado de uma forma errada. Sim. Porque entra já com dívida, entra querendo... Um cartão de crédito. Um cartão de crédito. A gente teve um exemplo de um aluno, inclusive, que fez isso. 20 mil reais no cartão de crédito. 20 mil reais no cartão de crédito para tentar recuperar, sendo que você coloca 20 reais pelo cartão de crédito na corretora, primeiro você precisa fazer os 20 mil e sacar como se fosse elas por elas, né? Você não vai estar lucrando, você vai estar pagando o cartão. Para depois, acima dos 20 mil, você conseguir lucrar. Então, acho que a primeira dica, né, além da dica de você ter uma técnica, ter um mentor, é você não entrar com dívida. E se você tiver com dívida e quiser entrar ainda nesse mercado, entrar com valor mínimo e tentar modificar ele aí. Sim, é aquela conta que não fecha. Por exemplo, assim, a pessoa ela vai lá, começa a aprender um pouco de trade, estuda aí uns 2-3 meses, acho que já está num nível bom, que vai lá, faz um empréstimo, vê lá, não, os juros é de 1%, 2%, pior, né? Ou vou pagar os juros do cartão ali, só que eu vou fazer o dobro desses juros, vou fazer 5%, 10% no meu mês. Daí vê que não é bem assim, né? Vê que na hora que está ali operando com um dinheiro mais alto, às vezes você não tem a experiência para operar com aquele dinheiro um pouco mais alto e acaba entregando muito para o mercado aí e ainda acumulando dívida. E aproveitando esses ganchos que vocês relataram, vou começar por mim até, mas eu quero deixar a pergunta para vocês também. Qual foi a virada na cabeça de vocês para vocês começarem a lucrar? No meu caso, foi eu valorizar muito o dinheiro, não pensar no ganho, mas sim em porcentagem, não pensar no valor, né, que eu ganhei, mas sim na porcentagem, que isso fez mudar minha cabeça completamente, porque você começa a comparar com outros investimentos, você não tem, né, algo que te dê 10, 15% do dia da sua banca, não importa o valor que seja. Foi esse gatilho que parar de começar a pensar no valor que eu lucrei, mas sim na porcentagem, porque daí quando eu colocasse uma banca maior, seria a mesma porcentagem, aí eu teria um retorno bem legal financeiramente, e não parar de estudar, né? Eu não parei, o Paulo também sempre me ensinou a estar buscando novas estratégias, novas oportunidades, porque o mercado é cíclico, nós sabemos, né, que o mercado é cíclico. Eu queria deixar para vocês o que foi esse gatilho que vocês usaram para começar a ter lucro, para começar a eu posso viver disso, eu posso ter minha renda principal disso. Qual foi o gatilho para vocês? Para mim foi também esse lance da porcentagem. Para mim foi bastante esse lance da porcentagem. Eu comecei a tentar buscar um valor diário e aí eu ficava muito pilhado em buscar o valor exato, né? Então, tipo, você buscar um valor fechado, você pode se pilhar e não aceitar por exemplo, se você tem uma meta de, sei lá, 500 reais no dia, você chega com 410, mas tipo, 500 reais no dia você tem que fazer, que é a sua meta. E se você não aceitar isso, você pode quebrar. E eu já várias vezes tentando buscar um valor, eu quebrei.
Buscando Então, 90, perdendo 410. exatamente. Então, assim, você aceitar a porcentagem é interessante. Então, o 1% que você faz no dia, o 2% que você faz no dia, por mais que você tenha uma meta de 10%, se o dinheiro, eu falo sempre, o dinheiro no bolso é melhor do que dinheiro na corretora. Sim. Então, você pensar na porcentagem é interessante. Para mim, foi um diferencial aí. Para mim, o que foi muito, assim, o X da questão é a parte de lidar com o trade realmente profissionalmente. Porque eu fui um dos casos que comecei no mercado com dinheiro que eu tinha guardado e acabei entregando uma boa parte desse dinheiro. E daí, depois que eu decidi trabalhar no mercado profissionalmente, que eu vi que não só técnica, e sim a conciliação de uma gestão de risco com uma técnica que seja para aquele tipo de gestão, todos esses fatores juntos e, lógico, ter uma meta de stop gain e ter uma meta de stop loss, que é a questão de agir realmente profissional no mercado, foi aí que para mim foi a minha virada de chave, porque eu já tinha perdido um valor interessante aí, né? E aí eu decidi, ou eu paro ou eu continuo de maneira séria, né? Então eu decidi fazer de maneira séria e foi vindo os resultados aos poucos e ao longo do tempo eu fui recuperando todo aquele valor e ainda construindo um bom patrimônio. É isso que o Paulo falou, é exatamente o lance do caminho de ter um mentor. Ele passou por isso. Sim. Você queria ter passado por isso? Ter perdido o valor que ele perdeu? Ou até, dadas as proporções, você aceitaria perder uma proporção igual ele perdeu? Eu não aceitaria. Eu teria não abandonado. aceitei. Entendeu? Então eu não queria passar por esse caminho. Sim. E eu vi nele, espelhei nele para não chegar nesse caminho. Então, eu acho que, desculpa interromper, mas aí tá a chave mesmo dos 5% hoje, que muita gente coloca 200, 300 reais, perde esse valor, lógico, dependendo da realidade é um valor alto, né? Mas aí desiste, e daí vem aquela fama que não dá certo no mercado, né? Então eu acho que esse é o gatilho que as pessoas precisam para poder entrar nesse grupo. Foi até bem legal isso que você falou com relação a valor, que às vezes a grande maioria entende que você vai entrar no mercado e ficar rico ali, ou transformar um valor num valor muito alto ali, da noite para o dia, realmente você pode fazer, mas geralmente o que acontece é realmente você perdendo aquele valor. E como, por exemplo, assim, uma empresa, hoje em dia, você precisa de um capital de giro para gerar aquela empresa, do mesmo jeito que no trade, a sua empresa é o seu dinheiro. Então, se você não tem um certo valor para você negociar, para você operar, você não vai conseguir se sustentar no mercado. Ou seja, se você quer começar com uma banca de R$1.000, você consegue começar com uma banca de R$1.000, mas fazer os valores proporcionais a R$1.000. Né? Você não vai querer ver igual, às vezes, do amigo do grupo ali que está fazendo um valor ali. Ele está colocando R$1.000 na corretora, só que esses R$1.000 às vezes não é 1% dele ou 2% ali, e ele consegue fazer às vezes R$1.000 no dia, R$500 no dia, tranquilo. Aí chega você que só tem R$1.000, vai colocar R$1.000 na corretora, você vai tentar fazer R$500, você pode fazer hoje, pode fazer amanhã, mas no terceiro dia você pode vir a quebrar buscando esse valor por falta de margem. Então, isso daí é uma outra coisa importante. Não olhar a grama do vizinho. Exatamente. Né? Cada um tem que focar no seu. É sua realidade. Na sua realidade. É o que a gente traz no nosso Instagram, nos nossos posts. Tudo, né? Os Instagram, aqui no YouTube, lá no Spotify também. O nosso operacional, a gente tem a conta pública, que a gente deixa bem claro lá. Nessa conta pública, a gente coloca os valores da realidade das pessoas. Porque não adianta a gente seguir a manada, né? Dos trades que estão aí, eles têm a realidade deles, mas a grande maioria no país não tem essa realidade. Sim. Então a gente utilizou esses últimos meses, por exemplo, um exemplo de você começar com um valor investido do governo. Por exemplo, se você recebeu os R$500 aí dos auxílios, R$600, né? Não sei como é que foi esse valor, mas eu coloquei um exemplo lá de R$500. Então assim, se você hoje tem R$500, você pode trabalhar com entradas menores, por exemplo. Então você com entradas menores, começando com R$30, o exemplo está lá, entendeu? E a gente conseguiu lucrar no mês, acho que tem um exemplo lá no post, inclusive, de saindo de R$500, transformando para R$4.000. Então é um salário. Sim. Você entendeu? E aí, muito disso que às vezes a pessoa não entende. Ela fala, não, eu quero viver de day trade.
mas ela quer viver de day trade ou ficar rico no day trade, né? Porque se você tira aí 50, 100 reais por dia, no final do mês vai dar um salário, e com esse salário você consegue viver de day trade, entendeu? Sim. Então, aí a questão de você ficar rico no mercado é aquilo que eu até comentei num vídeo. Você faz um dinheiro com o day trade e também aplica esse dinheiro a longo prazo. Então isso daí é muito importante, né? O day trade pode te deixar rico? Pode, mas o que vai te deixar rico realmente, tanto no day trade quanto qualquer outro investimento, é o longo prazo. Você ter essa mentalidade de longo prazo. O dinheiro ele é consequência dos seus Sim, resultados. com certeza. Então, se você quer realmente ter uma grana e pensar naquele lance, né? Pensar em ficar rico com o trade, você primeiro precisa ter consistência. O dinheiro ele vai vir com a consistência. E sabe o que eu vejo muito, tanto em alunos quanto nas pessoas que vêm perguntar pra gente no Instagram, que você tem que ter um controle do seu dinheiro, porque assim, você pode receber 12 mil, né, na semana, mas se você gastar 14 mil na semana, você vai ficar com dívida. Entendeu? Você não tem um controle, sabe? Não sabe como usar o seu dinheiro, como fazer. E se você não saber como usar o seu dinheiro no day trade, aí você não vai nunca conseguir entrar no 5%. Não tem como, é impossível. Que é aquilo lá que o Tucano falou, né? Dá valor ao dinheiro. Sim, dá valor ao Que é dinheiro. muito importante. E aquele velho ditado, né? Não importa quanto você ganha, e sim quanto você gasta. Sim, exatamente. Isso daí faz muita diferença. Que, até tinha esquecido de falar, só que quando eu decidi viver de day trade, qual que foi um outro fator X, né? Foi reduzir meus custos fixos, entendeu? Meu gasto fixo, eu tive que reduzir ele no máximo que deu, entendeu? Eu cheguei a ter um gasto fixo aí, um valor de R$300 aí no mês. Então eu sabia que se eu ganhasse R$300, eu pagava todas as minhas contas e ainda estava tranquilo para vir as contas do próximo mês, né? Então, reduzir o gasto fixo, eu sei que tem muita gente que não tem como reduzir nesse valor, mas pode reduzir o máximo que der. Quanto mais você reduzir, mais vai sobrar no seu caixa para você mais tranquilo, operar. Você vai estar para operar e o seu psicológico vai estar mais favorável para você buscar os seus lucros no mercado, não tem jeito. Se você pegar aí os cases de sucesso, de evolução aí, Mark Zuckerberg, você olha quanto minimalista ele foi. Ele não se preocupava tanto em uma roupa de marca. O que você pensa quando você se torna um empreendedor? Porque day trade ele é um empreendedor, né? Como o Paulo falou, você vai ter uma empresa. Você vai controlar suas finanças, controlar os seus investimentos, tudo. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que você começa a pensar com a cabeça de empreendedor, você vai procurar aonde você pode enxugar para transformar aquele que seria um gasto, né? Aquele gasto e você transformar ele, entendeu? Então isso é interessante. Não estou falando para que você deixe de... Não é um cafezinho a menos que você toma que vai te fazer rico, entendeu? Mas sim aqueles gastos sem necessidade. Então assim, é importante você ter um momento de lazer, mas tudo isso que você tiver organizado. Então eu transformei isso também. Eu gostava muito de fazer, assim, sair, roupa de marca e toda essa parada aí. Gostava bastante. Só que a partir do momento que eu comecei a pesar o que me traria uma felicidade psicológica para uma felicidade financeira. Então, quando você une esses dois e começa a gerir o seu financeiro de vida, você pode transformar. Pessoal, para puxar para o último bloco, né, esse bate-papo, onde o conhecimento entrou nisso tudo que vocês estão abordando, né? Eu sei que vocês hoje sugam o mercado igual eu, assiste o mercado como se fosse uma TV, como se fosse a Netflix, mas onde o conhecimento entra em tudo isso para fazer a gente conquistar e entrar nesse bloco dos 5%? Por mim, praticamente ele é 90% de tudo, porque eu não paro de estudar, justamente porque o mercado é cíclico. Então pode ser que, como a minha maior renda é o day trade, imagine se um mês tudo que eu aprendi não funciona, né? Seria um prejuízo muito grande para mim. Então eu continuo conhecendo, buscando novas estratégias, novos caminhos para trabalhar isso, e eu queria ouvir de vocês continuam estudando e o que o conhecimento, né, do mercado que vocês pesquisam hoje faz diferença ou não
dentro do day trade, dentro do seu operacional? Então, o estudo é muito importante porque você vai diversificando seus investimentos. Day trade, para mim, é uma das formas que eu invisto, né? É uma das formas que eu vejo ali como investimento. Então, o estudo que vem no mercado, você acaba também conhecendo outros mercados, né? Um mercado aí que você vai pensar realmente aí em tirar um dinheiro mais a longo prazo com mais segurança. Então, tudo isso daí, todo esse estudo, né, não só com relação à análise gráfica ou estratégia, mas esse estudo aí auxilia também, né, nessa formação aí de você viver do day trade, porque você vai conhecendo novos parâmetros, e com esses novos parâmetros você vai tendo também parâmetros para você melhorar os seus no day trade, né? Você entende que aquilo ali é mais uma forma de investir, você não vai às vezes ficar tão assim puto da vida, vamos dizer, com um stop, como muita gente fica, e querer às vezes ali bater no mercado e acabar apanhando, né? Então, você com essas outras formas, com um estudo diário, você vai aprendendo outras formas de investir, vai trazendo conhecimento de um lugar para o outro que você acaba aproveitando ali, né? Eu vejo que é muito importante mesmo o conhecimento e sempre continuar estudando, porque dali você pode, por exemplo, eu fiz uma mentoria, né? Tinha o PV de suporte, também conciliava com uma troca de ideia, um network que a gente sempre teve. Sim, e a gente buscando coisas novas, a gente transforma as nossas estratégias. Sim. Então, amplia, né? O network que a gente tem aqui no nosso grupo, na nossa conversa, inclusive com alunos, a gente pode melhorar, então criar novas estratégias, criar novos modos de olhar o gráfico, porque o gráfico ele é cíclico, então isso é importante. E é até legal isso daí que é observado na prática, né? Porque a gente, apesar de eu ter passado o conhecimento para vocês, a gente opera de maneira diferente, Sim. às vezes tanto com relação a tanto operacional quanto gestão. Então você vê que cada um foi buscando a sua maneira ali de ganhar dinheiro do mercado. Cada um foi se adaptando de um jeito, né? Exatamente, porque você não tem a fórmula de ganhar dinheiro. Não, tem o que dá dinheiro, o que não dá certo e o que dá dinheiro. Sim. Entendeu? Então, não tem o certo e não tem o errado, né? O errado é só se você estiver perdendo. Aí você tem que estudar uma forma de modificar esse jogo em seu favor. Com certeza. Pessoal, muito legal esse bate-papo, então a gente vai encerrando por aqui, tá? Você que curtiu, que gostou desse bate-papo, pode seguir a gente no Instagram, no Telegram também, vou deixar o nosso grupo aqui nos comentários, tá? E também a gente tem um canal super interessante sobre mindset, sobre o mundo psicológico do trade lá no Spotify. Então você vai ter muito conteúdo gratuito para acompanhar, para conhecer o mercado de opções binárias aqui na TM. Então tá, pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau. Deixo vocês se despedirem também. Pessoal, muito obrigado aí por acompanhar aí o nosso canal, o nosso bate-papo. Deixa aí um comentário se você tiver alguma dúvida do que foi conversado aqui. Se você quiser ter um contato com a gente também, a gente tem canal no Telegram, você pode ter acesso ao nosso time. A gente é bem acessível aí a tudo, todas as dúvidas que você tiver. Não esquece de deixar o like e também compartilhar aí com os amiguinhos. Se for acrescentar para você, pode acrescentar para o próximo também. Então, pessoal, venho convidar vocês aí para participar aí da nossa vivência aí no YouTube, que a gente está sempre abrindo aí para o pessoal ver ao vivo aí as nossas operações, os nossos rendimentos e como está indo o resultado dos alunos também. Então, deixa o like aí, pessoal, e até o próximo podcast. Tamo junto.